Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. De novo em antena temos a presença do Dr. Manuel Luz aqui à conversa para nos dizer o que lhe vai na alma. Bom dia, Dr. Manuel Luz. Para hoje, o que é que se lembrou? Olá, bom dia, João, e bom dia aos nossos ouvintes. Bem, saiu há dias um livro chamado Etiqueta, que trata dos gestos de como se deve a pessoa comportar-se no dia-a-dia e em variedíssimas situações. Mas o que eu achei curioso é que mais de 50% dos temas que o livro aborda são dedicados à mesa, à alimentação, o comer e a comida, o beber e as bebidas. Ora bem, lembrei-me, entretanto, que nós vivemos numa sociedade de consumo, embora haja muita gente cada vez com mais dificuldade em consumir, os preços, custo de vida já são muito altos, mas, apesar de tudo, ainda se consome muito. E atrás do consumo é encher, saciar-se, mas às vezes esquecendo a qualidade. Ora, o paladar é uma coisa que parece que hoje em dia desapareceu. Eu acho que vale a pena regressar ao paladar. E era disso que deveríamos trocar algumas impressões, não? Sim, com certeza, para nos abrir o apetite para o almoço. Muito bem, sim, senhora. Olha, eu começaria por dar aqui um saltinho à história da cultura a propósito do paladar. Nós somos herdeiros de teorias que introduzem hierarquias de dignidade entre os sentidos. Por exemplo, para Santo Tomás de Aquino, a visão era o mais espiritual e perfeito dos sentidos, a visão. E segundo ele, devia distinguir-se entre sentidos superiores e sentidos inferiores. Ora, quais eram os sentidos inferiores? Eram o tato, o olfato e o paladar, porque eram considerados sentidos prevalentemente afetivos. E dentre esta categoria dos inferiores, o paladar parece o mais limitado, porque aparentemente restringe a atividade à cavidade oral, à boca. Bom, então ele dizia que há 5 categorias elementares, a propósito do paladar, 5 categorias elementares. Vejam os nossos ouvintes se isso não tem piada. Então havia o amargo e o doce, o salgado e o azedo. E havia uma coisa que se chamava umami, que é a categoria mais recente e hoje em dia já é consensualizada. No ano 1985 começa-se a falar do umami. É uma categoria muito desconhecida de muita gente. Ora, o umami significa em japonês saboroso. É uma palavra do japonês, saboroso, e que hoje aparece nos restaurantes japoneses. E o umami possui um gosto residual suave, mas duradouro. A gente prova e aquilo dura na nossa boca, na nossa língua. É difícil de descrever, mas é identificável. E há muita gente que faz essa experiência e diz que o umami arredonda o sabor. Portanto, eu diria aos nossos ouvintes, a próxima vez, tu, João, a próxima vez que fores a um restaurante japonês, perguntas pelo umami. Umami, ok. Umami. Está combinado. Bom, a gente dá um salto no tempo, salta-se para o século XVIII. O Jean-Jacques Rousseau recorda, e para o século XIX, o Jean-Jacques Rousseau recorda uma grande verdade. Há muitas coisas indiferentes ao tacto, ao ouvido, à visão, mas quase nada que seja indiferente ao gosto. E há expressões, até havia um filósofo alemão que falava do Evangelho dos Sentidos. Sentidos superiores, sentidos inferiores, conforme as suas qualidades cognitivas. Então, o paladar eleva o homem à dignidade do ato quase científico e espiritual. O paladar tem
uma característica e leva-nos. Não é só comer, é também apreciar. E apreciar eleva-nos, eleva o espírito. E até os sociólogos acreditam que o paladar, no ranking dos sentidos, acredita-se que ele desempenha um papel pivô no desenvolvimento da espécie humana. Exato. Há um professor que é primatologista da Universidade de Harvard, diz que o aparecimento da cozinha permitiu aos nossos antepassados triplicar as dimensões do cérebro. E esta? Olha que à mesa fazem-se grandes negócios. E aumenta-se a capacidade cerebral também. Exatamente. Esse filósofo dizia que abrindo estrada à expansão do cérebro humano, a cozinha, e portanto o paladar, por isso, tornou possíveis resultados cerebrais. Sem isso, não teríamos tido a pintura nas cavernas. Não teríamos tido a composição das grandes sinfonias ou a invenção da internet sem a cozinha, imagine, sem a cozinha. Portanto, os nossos contemporâneos, a nível dos peritos, da sociologia, da filosofia, da antropologia, reavaliaram o paladar. Sentimos necessidade, então, de uma sabedoria mais integradora quando se fala de comida. Não é só comer e encher, é também apreciar. Exatamente. Sentir na boca aquela explosão de sabores, não é? Esta prática, uma reflexão sobre as práticas do cotidiano, ou sobre um sentido como o paladar, não é para brincar, não é uma deriva. Podem proporcionar uma maior consciência de nós próprios. Diz-me o que é que comes. E diz-me o que sentes que comes e dir-te-ei quem és. Apetece fazer esta derivação. Exato. Porque há duas palavras em português que se podem relacionar e aparentemente qualquer cidadão diria que não têm relação entre si. No entanto, podem ter. Que é a palavra saber e a palavra sabor. Saber e sabor. A etimologia latina confirma que saber e sabor têm uma relação. Estão intimamente ligados, claro. Para entrar numa escola, alunos e professores deveriam passar por uma cozinha e aprender que a sabedoria, tal como o paladar, é importante. Porque é o paladar que nos faz ter desejo. E nós não somos humanos sem desejo. Não somos humanos sem desejo. A sabedoria é uma arte do desejo, diziam alguns filósofos. Portanto, a gente precisa de revisitar o paladar. E é curioso que já o Fernando Pessoa dizia: comer um fruto é saber-lhe o sentido. Comer um fruto é saber-lhe o sentido. Portanto, cá está o saber e o sabor. Fernando Pessoa tinha essa intuição. Exato. Doutor, e para finalizarmos, já que estamos a falar nestes sabores todos e nos sentidos, para si, qual é o seu prato predileto? Bom, nesta época do ano, eu estou suspirando pelas sardinhas assadas. Mas ainda leva um tempo. Acho que é no final de junho. Segundo dizem os especialistas. Mas, entretanto, podes ir divertindo com os caracóis, não? Pois é. Já se come. Exatamente. Aí está o saber e o paladar. Exato. É o paladar. E este ano, segundo dizem, como choveu muito, há muito caracol, de boa qualidade. Já provei. E realmente... Há ali uns de Ferragudo, daquelas hortas de Ferragudo, que são o máximo, mas e só se come num sítio em Portimão que eu não digo, senão eles invadem aquilo tudo e depois não há caracóis para ninguém. Está bem. Mas vale a pena saborear e vale a pena regressar ao paladar. Sem dúvida que sim. Olha, só o ser humano é que acredita nisto. Um grande abraço e tudo de bom para si. Continuamos aqui a falar na Alvor FM. Até à próxima. Até à próxima. Um grande abraço, João, e bom dia para os nossos ouvintes. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.